Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um encontro do grupo de estudos em psicanálise, Um Chá com Freud. Eu sou Vera Lima, sou psicanalista, professora em formação de psicanálise e coordenadora de formação e pós-graduação. Vocês que vão assistir pelo YouTube podem pular um pouquinho, porque eu vou aguardar o pessoal entrando aqui em sala. Então, mas fiquem aí, né, para a gente discutir um pouco sobre esse tema. A moto ajudou, né? Discutir um pouco sobre esse tema, desamparo psíquico na contemporaneidade. Meninas, vocês gostaram do texto? A Camila já disse que já tinha lido e que achou bastante interessante. E você, Helena, o que achou do texto? Se você estiver falando, seu microfone está desligado. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Lia. Seja bem-vinda. A Lia é aluna também da psicanálise, da turma presencial aqui de Quixeré. Está entrando agora. Entrando agora, o curso, na verdade, o curso dela já está em andamento em mais da metade. Quando foi em julho, elas já estão concluindo. Boa noite, Lia, seja bem-vinda. A Lia não Boa pôde noite, participar obrigada. A Lia não pôde participar do encontro presencial e está aqui com a gente hoje. Bom, vamos iniciando, né? Já tem aí um tempo de 7 minutos. Quem for entrando vai pegando aí texto em andamento. Bem, o que vocês acharam desse texto, né? Bem contemporâneo, bem, eu acho que, de certa forma, bem atual e muito instigante. Pelo menos para mim, foi bastante. Mas eu queria ouvir vocês. Como é que foi para vocês entrar em contato com essas questões, com as questões desse texto? Se falar todo mundo de uma vez, eu nem vou conseguir. Vera, eu achei bem interessante, né? Como você falou, bem contemporâneo, né? Mas partindo de Freud, para tratar sobre essa questão do desamparo, né? E como ele nos atravessa, né? E nesse mundo, aí atualiza, né? No mundo de hoje, né? Esse mundo globalizado, né? Conectado, mas ao mesmo tempo com um estilo de vida muito sentado
famílias nucleares, né? E isso, ao mesmo tempo, essa globalização e as redes sociais, né, causa uma ideia de que estamos conectados, nunca estamos sozinhos, né? Estamos sempre falando com alguém, né? Mas, ao mesmo tempo, o desamparo da solidão, né? E o desamparo inicial tratado aí por Freud, né? Que nos molda, né? Enquanto eu, né? Está o tempo todo presente, né? E se intensifica nesse estilo de vida da contemporaneidade, né? Eu acho que como a gente tinha as histéricas, né, na época de Freud, hoje temos as doenças psíquicas, né, que são também frutos da nossa época, que é a ansiedade generalizada, né, e a depressão, né, que são sintomas aí do que a gente vem vivendo, né, de maneira coletiva, né, então traz essa abordagem coletiva, de certa maneira, né, em relação à psicanálise, que é tão sobre a constituição psíquica do eu, né? É interessante, muito bom. Excelente, Camila, muito obrigada. Sabe, lendo esse texto já pela segunda vez, na verdade a terceira vez, acho que uma palavra que me parece bem pertinente é fantasia, né? A contemporaneidade é muito essa fantasia, mas no sentido assim, mais geral. Parece que está todo mundo vivendo aquela sensação de ter um lugar mágico. Né? Eu tenho esse lugar mágico aqui que preciso alcançar, e estando fora dele, aí desamparo, e ok. Mas aí, ao mesmo tempo, vem essa grande confusão de estar todo junto, estar todo misturado, e de não ter nenhuma base sólida, né? Acho que vai muito nesse viés de o que é que a gente está vivendo agora, porque é tudo muito solto, cada um vive a sua maneira. Me pareceu que, no geral, assim, corre bem a isso. Outra pessoa entrou, a Shirlene, boa noite, seja bem-vinda, e a Cristiane, seja bem-vinda, Cristiane, boa noite. Boa noite, professora Vera. Boa noite a todos. Bom, a primeira palavra do título do texto é desamparo, né? E aí a gente já chega no ponto crucial do ser humano. Nós já nascemos com esse peso. O recém-nascido, ele já tem esse grande elemento aqui junto com ele, porque o próprio nascimento nos tira de um lugar em que aparentemente tudo ali já era dado, tudo ali já era meio que sabido, né? Apesar de a criança não ter uma consciência como nós temos, né? O recém-nascido, ainda o bebê, o feto, mas ele está ali num lugar que tudo é meio que controlado. E aí, de repente, nasce, e aí agora? Né? E aí esse desamparo, esse grande desamparo, porque nós, como seres recém-nascidos, nós precisamos da ajuda alheia, nós precisamos do outro para sobreviver. Sem isso, nós não sobrevivemos, né? Um bebê girafa, por exemplo, a mãe girafa dá à luz na selva, e aí, se ela se afastar, se esse recém-nascido, né, esse bebê girafa, escapar ali dos predadores, ele tem uma chance ainda, mesmo que seja pequena, mas ele tem uma chance de sobreviver sem a mãe, né, de sobreviver um pouco de tempo, porque, de certa forma, ele já consegue se locomover, ele já consegue sair. Apesar de precisar do leite materno, apesar de precisar de algum suporte, mas em comparação ao ser humano, que é completamente indefeso. Nós não temos nem a capacidade de nos locomover. Para que isso aconteça, nós precisamos de
vários meses para pelo menos se arrastar, né? Então, assim, o desamparo humano é muito intenso, é muito grande. Nós nascemos já voltados para o outro, necessitados do outro, para sobreviver, né? Então, essa ajuda ela é necessária nessa figura do adulto, do outro. E, de certa forma, em um ambiente normal, com uma mãe suficientemente boa, né? Esse bebê, ele vai ser amparado e todos os seus apelos ali vão ser compreendidos e supridos por essa mãe, né? Essa dependência total, esse desamparo total, cujo nascemos, tem esse suporte num ambiente ali suficientemente bom. Então, é de extrema importância para o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento biológico mesmo do ser humano, esse outro que nos ampara, né, para amenizar o desamparo. Porque quando o bebê chora com fome, de certa forma, a mãe tem ali meio que intuitivamente também essa ação de vir e dar o seio, e aí diminui um pouco o nosso desamparo, né? E aí o frio, e aí está sujo, e aí a necessidade mesmo dessa proximidade, e tudo isso acaba amenizando essa sensação de desamparo. Então, onde é que a gente quer chegar nesse ponto aqui? O desamparo, a gente já nasce com ele, a gente já nasce através dele, talvez, né? Então, assim, o texto, ele vem dizer que é muito característico do ser humano, o desamparo, né? E aí, por conta dele, a gente acaba guiando, de certa forma, a nossa vida, e a sociedade acaba guiando-se também por conta disso, né? Desde as primeiras experiências de vida, que o desamparo surge devido ao quê? Nós somos seres incompletos, né? Um organismo incompleto. Nós precisamos dessas trocas com o outro, com o mundo, para que a partir dessa troca, dessa diminuição, desse desamparo, nós possamos ter esse desenvolvimento. Pensando nessa linha, uma criança em que tem muitas dificuldades nessas experiências, essas primeiras experiências na vida, o nível de desamparo acaba subindo muito. E isso vai reverberar, com certeza, nesse adulto que essa criança virá a ser, né? Quando o nível do desamparo é muito alto, quando se passa muito tempo essa criança precisando de algum tipo de cuidado e esse cuidado não chega, isso vai se constituir, vai ficar registrado ali nesse inconsciente e vai se constituir em algum elemento característico da sua existência e dessas suas experiências emocionais que vai lhe moldar, né? E aí a gente pode pensar assim, as nossas questões, os nossos problemas, as nossas experiências traumáticas, elas acabam nos levando a formar algum tipo de sintoma ou algum tipo de característica que nos ajude, que tenha uma serventia, que tenha uma utilidade ali, porque nós precisamos passar por isso e aí temos que transformar. Adriana, pode falar. Isso pode se transformar em complexos de rejeição na fase adulta? Seria isso também? Também, pode sim. E se tratando do ser humano, há uma ampla, né, possibilidade, há amplas possibilidades. Mas sim, essa pessoa pode se tornar muito dependente emocional, pode justamente vir ao contrário de acabar tendo uma revolta, a pessoa ser extremamente revoltada por essa sensação de desamparo ter sido tão extrema que ela acaba perdendo o que a gente chama popularmente como perdendo essa capacidade de
de se permitir que os outros sintam afeto ou tenham essa proximidade, né? Recentemente falei com uma pessoa que diz assim, eu não consigo perceber que as pessoas gostam de mim, não consigo que essas pessoas gostem de mim, me incomoda as pessoas serem afetuosas comigo, né? Não foi investigado a fundo, nem era conversa, não era no setting terapêutico, mas a possibilidade de alguma experiência extrema de desamparo que tenha feito dado essa volta, né, virado a chave para um outro lado, é muito grande. E aí, nesse caso, então, seria um mecanismo de autodefesa, seria isso? Sim, sim. Nós estamos o tempo todo nos defendendo, né, quando criamos, inclusive o que a gente chama de personalidade, né, a nossa personalidade, nós estamos criando ali elementos de defesa. As nossas experiências, as nossas vivências emocionais faz com que a gente nos molde para, eu tenho que criar um escudozinho aqui porque, né, isso inconscientemente, eu crio um escudo aqui porque minha experiência não foi muito boa e aqui, se bater aqui dói, né? Aqui dói, eu às vezes crio até um espantalho para afastar dessa experiência aqui, aí vai bater lá naquele espantalho, que seria, no caso, um sintoma, né? Vai bater longe dessa parte aqui que dói muito. Consegui responder, Adriana? Definido por Freud, o desamparo é a sensação de vulnerabilidade e dependência extrema de outros para a situação de necessidades básicas, né? Aí essa criancinha sentadinha, aí eu lembrei de como muitas mães utilizam, e até meio ao modo nanny people, é isso? Aquela super nanny, né? Super nanny, que a criança fez alguma coisa, fez a birra, senta aqui, deixa sozinho, sentado ali, se afasta, né? E aí essa criança vivencia esse desamparo, né? A criança sentada ali para pensar, nessa idade, a criança não tem a capacidade de pensar conscientemente, racionalizar sobre os seus erros, né? Uma criança que senta, pode deixar assim, pode deixar assim. Senta lá, você vai ficar sentado lá para pensar no que você fez de errado. A criança não tem essa capacidade de entender, eu fiz errado, então vou ficar aqui pensando que eu fiz errado. O que ela vai sentir? Vai sentir angústia, vai se sentir vulnerável, né? E aí ela, às vezes, ela fica quietinha, porque ela está com medo, está desamparada, está nessa angústia. Desamparo psíquico é uma condição que afeta profundamente a saúde mental na sociedade contemporânea. E olhando essa imagem e vendo essa primeira frase, como é que isso chega para vocês? Como é que vocês entendem? O desamparo psíquico é uma condição que afeta profundamente a saúde mental na sociedade contemporânea. Posso falar? Pode, sim. Assim, né? Visualmente falando, me parece uma pessoa vitimizada, tentando justamente se defender, né? Assim, ou não sei se chorando ali. É o que eu vejo. Excelente, Adriana, obrigada. A gente percebe que tem os braços que está meio que puxando esse rosto, né? Como se estivesse tirando ali esse rosto. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite, Maria Bandeira, seja bem-vinda. Camila, Lia, Helena, gostariam de comentar? Boa noite. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem.
Por que esse desamparo psíquico na contemporaneidade? A imagem parece, esse rosto parece, lembra aquelas máscaras do teatro, né? Que tem a máscara triste, a máscara feliz. Essa está com o rosto mais triste, pesaroso, ou com um beiço de, a gente chama um beiço de desgosto, né? Um beiço de aquele sentimento de, não de remorso, mas de uma certa, como é que a gente chama? Tá com um beicinho, né? E parece como se fosse uma roupa, né? Que ele estivesse tirando. Exatamente. Parece com birra, né? Também, assim, alguma coisa que chateou e ficou triste, ficou birrado, né? Como chama. Uhum, exatamente. O desamparo psíquico, ele é construído ao longo do tempo ou é momentâneo? Momentâneo assim, tipo, da pessoa sentir vindo de alguém. Uhum. Ele pode ser momentâneo ou ele é construído ao longo do tempo? Freud vem dizer que o desamparo é algo estrutural do ser humano. Né? Na nossa estrutura psíquica, nós já temos ali essa pontinha desse desamparo. Né? Apesar de qualquer que seja a nossa experiência emocional, a nossa experiência de vida, nós somos seres que temos esse elemento, o desamparo. Né? E aí sempre me remete à questão primeira do nascimento mesmo, né? Porque é uma grande mudança, depender de como é que foi esse parto, né? Que seja um parto natural, com todo calmo, com uma banheira de água morna, com uma doula, ou no hospital gelado, com a mãe sedada, ou um parto com fórceps. Todos nós saímos de um lugar paraíso, né? De um lugar paraíso para um desconhecido. E isso estruturalmente causa essa sensação de e aí, e agora, né? Desamparo. E agora eu saí estava quentinho, eu tinha tudo lá, e agora, né? Nasci. Mas e aí? Claro que isso não é consciente, porque não tem como recém-nascido pensar exatamente. Aqui é um conceito para a gente compreender, mas o desamparo é estrutural, ele não é bem constituído, ele pode ser, só um minutinho. Ele pode ser muito mais afetado, né, a depender de como vai ser essas experiências emocionais, essa experiência de vida de cada sujeito, mas que nós já nascemos, sim, com um certo desamparo, né? Então, o texto vem falar da contemporaneidade, mas acaba pincelando ali, a partir desde Freud, essas questões, né? O indivíduo contemporâneo, ele vive num desamparo, utilizando-se de mecanismos de defesas primitivas. E aí, quais seriam essas defesas, né? Assim, contribuindo para a acentuação de formas de subjetivação regressivas para um declínio simbólico. Como é que seria isso? Como é que seriam esses mecanismos de defesa? Por que esse ser contemporâneo parece muito mais avultuado desse desamparo psíquico? Por quê? Né? Quais seriam os motivos desse desamparo? Quais seriam? Vocês teriam alguma ideia? Eu acho que com as mudanças, né, tecnológicas, né, então, internet, rede social, né, e o mundo que se conectou de forma determinante, isso mudou o estilo de vida, né, das pessoas. Então, antigamente, eu fico, assim, usando como exemplo a maternidade, por exemplo, né, então, na nossa infância, não é que fosse as mil maravilhas, né? Porque na educação tradicional, as crianças eram muito maltratadas, né? Apanhavam, mas existia uma comunidade ali, né? Era família estendida, era
pais, era avós, eram os vizinhos, então a gente vivia uns nas casas dos outros. Existia uma comunidade, né, que amparava, de certa maneira, essas famílias, né, e a gente se ajudava. E no mundo, né, na contemporaneidade, o estilo de vida mudou, né? Então as pessoas de verdade estão mais sozinhas, né? Os valores, né? E até o texto fala sobre isso, né? Os valores mudaram, né? As certezas mudaram, os papéis sociais, né? De homens e mulheres, assim, mudaram, né? Então muitas mudanças, né? Que vieram aceleradas aí pelas redes sociais, né? O avanço aí da extrema-direita, né? Então, todos esses aspectos, violência urbana, né? Também, que encastela as pessoas, né, dentro das suas casas, né? Almejando ser, né, uma classe média, né? Para se trancar ainda mais em casa, né? Conseguir. Isso eu acho que modifica o indivíduo, né? Psicicamente, né? E a gente tem esse desamparo, que é o desamparo que nos constitui, né, como indivíduos, né, segundo Freud, mas eu acho que ele se intensifica, né, se amplia nesse mundo que a gente vive de aparências, né, e aí muito aquela figura que você mostrou, né, tirando aquela roupa, né, então é como se você mostrasse, né, certos aspectos da sua vida nas redes sociais que não são reais, né? São às vezes os melhores momentos, ou às vezes os piores momentos, mas a vida não é feita só disso, né? Dos melhores momentos, dos piores. Eu acho que tem muita relação com isso, né? E agora catástrofes climáticas, né? A gente caminhando cada vez mais para isso, eu acho que isso nos muda, né? Cognitivamente, nos muda, né? A forma de como nos organizamos, né? Muda a gente internamente também. Excelente, Camila. Excelente, muito obrigada. Adriano, você gostaria de falar? Não levantei a mão, não, mas vou falar. A Camila falou muito bem aí essa questão, né, da atualidade, essa vida virtual que nós temos vivido, né, do ter pessoas, né, números ausentes, né, que não são reais, né, a, a ansiedade por likes e visualizações de pessoas que não tocamos, né, que não conversamos, que não temos perto, que não temos esse apoio quando há uma necessidade real, né? E a consciência disso, eu acho que causa justamente esse sentimento de desamparo no momento de crise, né? Então, é uma triste realidade o que a gente está vivendo. O virtual é muito bom, mas ele acaba causando não sei, uma solidão mesmo, acompanhada de números. Acho que quanto mais números você tem ali de seguidores, acho que aumenta mais ainda a sensação de solidão no momento de necessidade de apoio, porque você pensa assim, poxa, eu tenho tantos, né? E aí você vai ali e olha quantos curtiram, quantos visualizaram, e foram tão poucos e eu tenho tantos, e aquilo vai aumentando a angústia, e aí você está passando por uma situação, né, em casa, por exemplo, né? E aí, poxa, tenho tantos, mas não tenho nenhum. Eu acho que não sei explicar, mas é. Excelente, exatamente. Exatamente. Obrigada, Adriana. Shirlene? Sim, é como ela está falando aí. Eu acho que hoje a maioria dos adolescentes eles estão ficando o quê? Mais ansiosos já por conta disso, né? Das redes sociais. E muitos eles ficam muito isolados, né? Então, ali, no momento em que eles têm alguém para estar conectando, estão nas redes sociais, o WhatsApp, conversando, tá tudo ok. Mas no momento que já sai, se afasta, parece que vem um sentimento assim, de extremamente de profunda
tristeza, solidão, né? Como se, não tem mais quem para estar comigo. Eu sei porque eu já conheço pessoas que estão vivendo assim, pessoas próximas, né? De viver, não, só tá feliz quando tem alguém ali na rede social, conversando, no momento que está conectado. Depois que sai dali, é como se tivesse acabado o mundo, assim, não tem mais como se diz, aquilo de interagir com as outras pessoas mesmo fisicamente, como ela falou aí. Então, isso está adoecendo muitas pessoas, né? E principalmente os adolescentes, eles ficam irritados, você vê que eles ficam irritados quando eles não têm com quem conversar nas redes sociais, quando está, ou em jogos, outras coisas, ficam extremamente irritados. Então, acho que é um problema muito sério que vai vir aí pela frente, hein? Obrigada, Silvane. Marcelo? Olá. Olá. Dá para escutar? Sim. Bem, eu concordo mesmo com as meninas aí que comentaram, né, sobre a questão da tecnologia. Realmente é uma coisa que acelera as coisas, acelera as respostas, né? Acelera também a interpretação sobre isso, né? O que é uma curtida, o que é um comentário e tal, quero atenção. A questão também de isso diferencia as formas de relacionamento, né? Agora existe relacionamento à distância, né? Relacionamento, enfim. Além disso, também, uma das coisas que eu imagino aqui que pode causar, né, o desamparo psíquico na contemporaneidade seria também a questão dos pais, né? Os pais estão ficando assim, também cada vez mais novos, eu diria assim, né? Tem pais, né? Eu digo assim, que mães e pais, né? Que estão novos e não têm tanta formação no sentido de conhecimento, no sentido de preparo, né? Para cuidar de um filho, né? Pra cuidar de uma criança. Então, quando você está nessa situação, a criança também pode se sentir desamparada, porque não tem um apoio, não tem uma referência de, assim, abre aspas, boa, para que ela possa se sentir mais segura e preparada para enfrentar, para se desenvolver de maneira mais, uma maneira melhor, entendeu? Então, eu acho que isso poderia ser um fator que poderia causar um desamparo nas pessoas atualmente, né, nas crianças e adolescentes. Excelente, Marcelo, excelente, meninas também, muito obrigada. E exatamente por aí. E aí a gente volta no slide anterior, né, se tirar, né, se desvestir, se desnudar, tirar essa máscara aqui do desamparo, né? Quando nós criamos esses mecanismos de defesa, muitas vezes primitivos, é justamente essa fuga que a gente vai também, dos pontos pode ser essa fuga aí para o digital, né? Quando buscamos, o que buscamos ali no digital? Que é, apesar de ter like, ter um monte de amigos, mas quando eu preciso, cadê? Né? Um mecanismo de defesa, eu não posso mostrar, né? Eu retiro aqui o desamparo, essa máscara, talvez, que eu considero uma máscara de desamparo. Eu não sou desamparada, porque eu tenho vários amigos digitais, mas aí, né? Cadê? Onde é que fica? E o Marcelo tocou num ponto muito importante, que foi justamente a família, né? E é um dos pontos em que o texto vem trazer que um dos elementos que traz esse desamparo psíquico na contemporaneidade foi o enfraquecimento das grandes instituições. Quais seriam essas instituições? A primeira, talvez a mais imponente ali, é a família. É a família. Porque quando não se tem as mesmas exigências, não se tem o mesmo posicionamento, a mesma dinâmica familiar. E aí, quando eu falo em exigências, eu falo na rigidez em que antigamente os nossos avós, os nossos pais
tinham muito bem estabelecido o que era família, qual era o lugar de cada um. Criança não podia estar no meio de adultos e falar enquanto os adultos conversavam, né? Então, de certa forma, essa instituição família, ela foi perdendo essa forma mais rígida de ser, esses lugares mais certinhos, né? Porque hoje os filhos das famílias atuais, assim, o filho é o rei, é o dono da casa, o filho bate na cara da mãe, e a mãe, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer com esse filho. E aí o filho é que manda o que vai comer, onde é que quer sentar, e eu quero isso, eu não quero, e a família toda acaba se organizando ali em função dessa criança. Então, de certa forma, a perda desse lugar, dessa instituição família, acaba trazendo esse desamparo. E o texto traz também outras instituições, como a política, como a religião. E aí eu lembro da minha avó, que não podia comer carne na Semana Santa, porque era um grande pecado. Então, assim, tinha essa grande constituição desse superego, né? De dizer temos que seguir essas leis. E na contemporaneidade, essa responsabilidade ali, de seguir essas leis, acabou se abrandando, né? Acabou se tornando uma dinâmica diferente. E é um dos pontos de que o texto vem dizer. O enfraquecimento dessas instituições acaba influenciando no aumento do desamparo. Porque quando eu decido quem eu vou ser, por onde eu vou seguir, eu que decido aqui minha vida, eu corro para onde? Tem tantos caminhos que para onde é que eu vou, né? E aí, desamparo. Esse desamparo também, do que a senhora está falando agora, eu vejo muito também em relação, assim, antigamente, além das famílias eram grandiosas, e tipo assim, a avó, ela mandava na casa de todo mundo, né? A mãe mandava na casa de todo mundo, né? Então, de certa forma também, o pessoal foi ficando independente, né? Então, assim, cada um cuida da sua vida, cada um decide sua vida, né? Assim, eu, por exemplo, eu sou filha única, o pai dos meus filhos é filho único, o pai dos meus filhos não conhece um parente dele, nenhum. Eu conheço, mas não fui criada com os meus parentes, né? A minha mãe, ela sempre foi super protetora e ela não deixava eu me juntar com os meus primos, que era para eu não ir para o mau caminho, né? Então eu fui ter contato com os meus primos depois de velha. Os meus filhos já eram adultos e que começaram a fazer eventos de família e tal, só que, tipo, eu não me encaixo mais, né, assim, porque todo mundo tem história de quando era criança e eu fico ali meio que perdida, né, e tal, então, assim, dificilmente eu vou para algum evento familiar. Os meus filhos não conhecem ninguém da minha família, então eu sempre friso para eles a questão da união deles dois, porque eu falei, nós vamos embora, né? A ordem natural das coisas é os filhos ficarem, né? Os pais e avós irem primeiro. Então, assim, né? Vocês vão ficar só vocês dois. Então, vocês precisam ser unidos, né? Com as famílias de vocês quando casarem e tal. Então, porque acabou-se aqui, né? Assim, como eu não tenho contato com a minha família, os meus filhos piorou, né? E assim, minha família é grandiosa, tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai. Mas que, assim, pra gente é como se não tivesse, né? Assim, cada um na sua e pronto, e acabou. A perda desse lugar também, né? Esse deslocamento também desse lugar, né? Muito obrigada, Cristiane. Só um minutinho, né? Também. Pronto, gente, voltei. Mãe em casa com a criança fusticando aqui.
para não atrapalhar, tá? Então, assim, existem muitos elementos, né, aqui dessa instituição família que acaba realmente meio que quebrando, perdendo esse lugar de rigidez, de lugar mesmo ali, de cada um ter a sua responsabilidade, né? A sua responsabilidade social também. Hoje, a responsabilidade social ela é tão frágil, né? E aí eu lembro de uma frase daquele filósofo Clóvis de Barros, ele dizendo que estava na academia e com fone de ouvido desses que não tem fio, e aí estava na esteira e o fone de ouvido acaba caindo, e aí ele não ia parar o exercício só para pegar o fone de ouvido, e aí tinha uma moça ao lado, ela viu toda a cena, e aí ela passou e ela só afastou assim o pezinho para não pisar no fone de ouvido e foi embora, né? E ele ficou refletindo sobre isso, de como ele utilizou os dois lados, né, para pensar essa questão, mas um dos lados foi de como essa responsabilidade com o outro está fragilizada, porque o que custaria ela pegar o fone de ouvido e entregar a ele, né? Mas não, a responsabilidade dela foi apenas não pisar no fone de ouvido e ir embora, seguir seu caminho. E aí depois ele foi na questão também dessa invasão desse espaço do outro, né, também. Mas, assim, de como que isso de não ser responsável também, né, na sociedade, não ter esse lugar na sociedade para eu ter esse meu lugar de responsabilidade, como isso também fragiliza, né? Camila, por favor. Faz um tempinho que eu li o livro, né? Aliás, o texto, mas eu lembro dessa reflexão, ou se foi de outro lugar, né? De que esses grandes o que você está falando, né? A escola, a família, né? As leis, a religião, né? A política, né? Os discursos fundantes, digamos assim, do Foucault, né? Eles foram desfacelados de alguma maneira, né? Na contemporaneidade, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar naquele saudosismo, né? E imaginando que aquilo é o melhor também, né? Existe um desamparo porque houve um desfacelamento, mas muito fruto também, né? Não que a sociedade avance sempre positivamente, né? Mas em alguns casos avança em termos de direito porque as pessoas, as minorias lutam, né? Pela melhoria por esses direitos. Então, por exemplo, essa questão da família, né? Tem esse lado, né? Do desamparo das famílias de uma maneira geral, e aí, evidentemente, mais para as mães, né? Que estão ainda mais sobrecarregadas do que já eram, né? Mas também tem o peso da educação tradicional, né? O peso do indivíduo na educação tradicional, do que era, né? Do castigo, né? Do não respeitar as crianças, né? Existe o extremo, né? A criança é o dono da casa, né? E o outro extremo, a criança é nada, é o cachorro, né? Fica com o pé da galinha, né? Então, da mesma maneira, a religião, né? A religião pode ser muito benéfica, né? Mas a religião também, quando reforça, né? Por exemplo, um discurso machista, patriarcal, né? Que a mulher tem que aceitar a sua cruz, né? Mesmo que o marido bata nela, mas não pode divorciar, tem que aceitar a sua cruz. Também é um lugar de prisão, né? E de desamparo. Então, eu acho que eu lembro, assim, como eu disse, faz algumas semanas que eu li, né? Que falava que essas instituições, né, essas grandes instituições, elas davam um norte, né? Existe um desamparo, mas que a gente não pode ter esse olhar saudosista. Antigamente é que era melhor, né? Existia esse norte muito definido, né? Mas não necessariamente que esse norte fosse o melhor. Tanto é que a nossa geração, e a geração, pelo menos a minha, né? Já sou um pouco mais velha, foi criada, né, nesse modelo, né, de religião, né, da família tradicional, né,
estamos aqui cheios de doenças e de adoecimentos psíquicos, né, que também se instalam no corpo. É só para... Exatamente, Camila, excelente. E lá no final do texto a gente volta a essa questão. Cristiane, pode falar, por favor. Pronto, fazendo um complemento, né, ao que a Camila acabou de falar, na minha criação também, né, foi essa questão de apanhar, né, eu lembro que eu morava vizinho à casa da minha avó e moravam várias pessoas na casa da minha avó e eu lembro que meu pai me colocava de castigo no corredor da casa para todo mundo passar e me ver, e às vezes ele mandava, que era para eu me sentir humilhada e não repetir mais o que eu havia feito. Só que eu só pensava em vingança, né? Eu só pensava em quando eu crescer, vou viver minha vida, né? E realmente eu fiz. Assim que pude, né, eu saí de casa, né, tenho contato com os meus pais, né? Não os abandonei, mas assim, sou cheia de sequelas também em relação à minha criação, né? E, inclusive, eu criei os meus 2 filhos totalmente diferentes. Não criei os meus filhos batendo, muito pelo contrário. São 2 homens, criei sozinha porque me divorciei do pai deles, o mais novo tinha 14, e o mais velho 14 e o mais novo com 5. E assim, e ele não quis me ajudar a criar fisicamente, não quis me ajudar a criar, né? E eu criei sozinha 2 homens, precisando trabalhar nesse mundo que louco que a gente sabe que está hoje. Não criei batendo, criei conversando, né? Hoje estão com 27 e 19, né? Nenhum casou, ainda moram comigo. Os 2 ainda sempre me respeitaram, me respeitam. Quando eles vão sair, eles me dizem para onde vão, com quem vão, e eu tenho telefone de amigos dos 2, caso eu precise falar, e eu sei onde estão, né? Caso aconteça alguma coisa, eu tenho o telefone dos amigos sem problema nenhum, né? Então, assim, aí muitas pessoas hoje também porque elas não sabem um meio termo, elas faltam muita interpretação para elas. Os meus filhos são os donos da casa também, não sou só eu, não. Os meus filhos, eles também têm direito de opinar em qualquer coisa dentro da minha casa, porque a casa também é deles, não é só minha. Né? Tanto que o mais velho tem 27 anos, que eu saí de casa muito mais cedo, e os 2 moram comigo, né? E eu tive vontade de sair de casa muito, muito, muito mais nova, né? Então, isso é a questão do respeito, da gente ter respeito também com as crianças, só que as pessoas não entendem o que é conversar, o que é ensinar o que é correto, e as pessoas deixam a criança fazer o que quer. Ah, porque hoje não é assim que tá? Então, falta muita interpretação das pessoas em relação a isso do que fazer para a criança. Ah, porque não pode bater, então pronto. A criança faz o que quer, você não pode mais nem reclamar, porque a pessoa não entende. Ela não consegue entender essa questão desse contexto. Isso a gente alcança um outro ponto, que é o desamparo dos pais também, né? Porque os meus filhos não vão passar pelo que eu passei, e aí, de certa forma, pesam a mão. Ok, não vão passar nada pelo que eu passei, então vão ter tudo que eu não tive, e acaba também projetando nesses filhos, inclusive as experiências que gostaria de ter vivenciado e que não vivenciou. Mas isso é muito subjetivo, vai muito de cada pessoa, vai muito de cada família, vai muito de cada estrutura, né? Então, assim, a dinâmica familiar, ela vem passando por transformações gigantescas, né? E é esse um dos pontos que que o texto vem trazer, inclusive trazendo para a cultura, o individualismo também, né? Adriana, pode falar. Eu ia complementar justamente com isso, que é muito subjetivo, né? Eu gosto muito de documentário, muito mesmo, assim. E a maioria deles,
onde tem ali o vilão, digamos assim, né, que matou, maltratou ou criou os filhos de tal forma, a maioria deles, eles sofreram aquilo dos pais, né? Então, é algo realmente muito subjetivo, né? Tem deles que dizem, não, mas eu fui criado assim, então eu vou fazer assim. Bendito seja Deus, né, dos que tentam fazer diferente de uma forma melhor sempre, né? Fazendo a questão do exemplo que você falou, né, da moça que só afastou o fone, me lembrou de uma situação que eu passei na academia também. Tem uma máquina que ela é abdução e que abre e fecha, né? Assim, e tinha um rapaz que ele era personal trainer, né, da academia. Só que ele já tinha terminado o horário dele na academia e ele estava lá como personal trainer, né, para particular. E aí eu chamei ele, você pode, por favor, me ajudar aqui a abrir essa máquina? Aí ele veio até mim, né? E disse assim, é porque eu estou no meu momento particular, né, com um aluno particular. Aí tá bom. E ele não me ajudou, né? Eu fiquei com uma dó tão grande daquele rapaz, né? Eu tenho no meu Instagram, faço muitos vídeos de reflexão do cotidiano mesmo e de outras coisas, né? E eu fiz um vídeo nesse dia desse rapaz, claro, não citando nome, nem academia, nem nada, mas do que a sociedade está se tornando. As pessoas, elas não têm mais uma noção de estar pelo outro, né? De ser pelo outro, para o outro, por uma questão mesmo moral, né? Do seu valor pessoal. Porque quando você faz isso com alguém, na verdade, ali está sendo mostrado quem você é. E isso é muito triste, muito triste, muito triste mesmo. Excelente, Adriana. Esse seu exemplo nos leva justamente a esse individualismo, né? Dessa realização dos seus próprios desejos apenas. E cada pessoa vive no seu mundinho, se fecha aqui no seu mundinho com apenas o que considera que seja o mais importante. E esse fechamento acaba, inclusive, formulando ou tornando esse vínculo com o outro cada vez mais frágil, cada vez mais efêmero, cada vez mais possível de que se desfaça, ou que nem se crie, né? Os vínculos, diferentemente de alguns anos atrás, em que as pessoas sentavam nas calçadas para conversar, né? Com toda essa questão cultural de ter o seu próprio quarto, com suas próprias coisas, tem adolescente hoje que, se pudesse botar a comida por debaixo da porta, ele não sai do quarto mais, né? Não toma nem banho. E, assim, essa cultura contemporânea de dividir, de divisão, acaba também nos retirando dessa proximidade, desse vínculo, desse chegar para o outro, e eu só vou ajudar, é um minuto que eu vou ajudar a mexer numa máquina, mas aí eu volto para o meu mundinho de novo, mas até isso tem essa quebra, né? Esse esvaecimento, se é que essa palavra existe, esvaecer, é por aí. Então, o contemporâneo desobriga das responsabilidades sociais, né? E é assim uma lógica do individualismo imenso, né? Que enfraquece totalmente esses laços com o outro, né? E aqui a gente vem na questão novamente das instituições, né? Que a gente já adiantou, os espaços eram fechados, segmentados, tal. E hoje, assim, é marcado pela produção de espaços abertos, de tempo contínuo e, principalmente, de aceleração da vida. Nós vivemos momentos de aceleração de tudo, até o áudio do WhatsApp, a gente acelera, né? A gente está aqui multitarefa, fazendo 1000 coisas, acelerando a vida. E nós? E os vínculos? E os outros? Se enfraquece, acaba ali esmaecendo, sumindo, enfraquecendo, desaparecendo, né? E isso traz desamparo. E isso é o desamparo. E é o ponto-chave do desamparo psíquico, essa fraqueza dos vínculos. Se o ser humano nasce no desamparo, precisando do outro, e toda a cultura
contemporânea, me faz com que eu me separe do outro, mas tem essa aparência de que... Obrigada. Mas tem essa aparência de que eu estou me vinculando com coisas assim muito soltas, a rede social. Isso aumenta a angústia, aumenta o desamparo, né? Os vínculos estão fragilizados. Então, a aceleração da vida, né? Perdeu-se. O que a gente perdeu? A gente perdeu nas instituições a família, a educação, política, a religião, que eram marcadas por essa solidez, mas esse ponto a gente volta lá no finalzinho, que também não é uma questão de saudosismo, como muito bem a Camila trouxe, e lá no final ele vai dizer por quê, né? Não há mais certo e errado, nem bom e mal, tudo é possível, tudo ok, inclusive a sexualidade, posso escolher, e eu vi, inclusive, em uma escola, né, uma criança de 3, 4 anos, eu lembro, entre 3 a 5 anos, que mostrava a figura lá, com quem que você se identifica, era um menino ou uma menina, com quem que você se identifica? E aí, se o menino se identificasse com a menina, tudo bem, ótimo, isso não tem certo e errado, não tem mais um lado nem outro, e não é uma questão aqui de preconceito, mas é uma questão de está tudo aberto, tudo muito amplo, né? A família era um casal heterossexual, hoje não. Hoje as famílias têm dinâmicas, né, diferentes, 2 mulheres, no caso 2 homens, ou, né, uma família inteira de diversas pessoas que não necessariamente são pai e mãe, mas tem agregados, ou tem tios, ou tem primos, ou seja, né, houve essa... Onde é que o texto quer chegar? Houve essa amplitude, essa quebra dessa solidez, e está tudo muito líquido, né? Está tudo muito fluido. Até isso acaba trazendo. Os filhos são animais, exatamente. Às vezes pets, né? Às vezes pets. Tem um paciente que eu atendo que ele meio que se sente, de certa forma, chegou a essa conclusão de fazer um pet, porque não tinha capacidade de decidir por si, decidir pela própria vida, porque tudo estava posto ali também, tudo estava posto, até isso, eliminado, nem o vínculo tinha, porque aí tem um filme muito legal, tem um filme muito interessante, que eu estou aguardando já por 2, se é que já saiu e eu não vi, e eu aconselho que vocês assistam, o nome do filme é Feios, tem na Netflix, eu vou botar aqui, Feios mesmo, e trata muito dessa questão, muito interessante, como é que se perdeu o enfraquecimento das famílias e o enfraquecimento dos vínculos e essa sensação de que é tudo muito superficial, né? Ideias fascistas são agora reverberadas como direito à liberdade. Exatamente, está na Netflix. A sexualidade, hoje, você não pode nem chamar a pessoa pelo gênero. E, costumeiramente, com pessoas que eu tenho um pouco mais de intimidade, quando eu converso com mulheres, eles dizem assim, não, mulher, e isso é muito cultural, né? Mulher! E aí eu acabei cometendo um agafe muito grande, com uma pessoa que foi lá no meu local de trabalho, estava num processo de mudança de nome, mudança de sexo, sei lá. E na conversa eu acabei soltando, era uma conversa informal, né? Eu já tinha feito o atendimento e aí eu acabei soltando, não, mulher. Aí eu pedi desculpas, porque assim, a depender de quem escuta, né? A gente é responsável pelo que fala, mas não pelo que chega, mas nesse ponto acabou sendo teve uma divergência ali, mas que bom que essa pessoa, não, tudo bem. Mas já teve outro caso aqui na cidade, em que a pessoa comentou, né, e não era ele, era uma pessoa que tinha mudado de sexo para a menina, e foi na Polícia Civil e fez o maior escândalo, sabe? E assim, até isso, né? Até essa convivência não é nem fluida, tá assim confusa, extremamente confusa, né? Deixa eu dar uma carreirinha aqui, deixa eu ver, aqui, pronto.
a presença castradora das instituições, tudo isso a gente já falou aqui, então eu vou passar um pouquinho rapidinho, tá? O homem cresce e percebe que seu destino é permanecer uma eterna criança, no sentido que sempre precisará de proteção, de poderes superiores, conforme a figura de um pai, que é o homem, cria para si os seus deuses, e aí que fala de um dos textos do Freud, salvo engano, é o futuro de uma ilusão, eu acho que é esse, que ele vem falar sobre justamente essa sensação do homem de ter sempre essa insegurança, né, dessa necessidade de proteção, e aí ele cria Deus, né, que ele diz que não é Deus que cria o homem, Freud diz que o homem é que cria Deus para ter essa sensação de proteção ali, que aí fala desse desamparo, que é o futuro de uma ilusão. Compreende o desamparo não como um momento do funcionamento do psiquismo, mas como uma condição que acompanha o sujeito por toda a existência, como sendo um sentimento estruturante. Então, está na estrutura do ser humano para Freud, está na estrutura do ser humano esse desamparo, né? Tudo isso a gente tinha falado aqui também, aqui. O vazio se configura como marca principal do contemporâneo. E, nossa, essa frase é muito significativa. O vazio se configura como marca principal do contemporâneo. E aí isso me remete demais àquelas pessoas, essa grande massa de pessoas que se olham no espelho, que não se contentam com o que vê, e aí vai no médico e preenche, e aí muda e modifica, e aí fica parecendo um extraterrestre, fica parecendo uma outra coisa, e aí se olha no espelho e se identifica com aquela aberração, né? O vazio de não conseguir olhar para si e se encontrar, e se identificar com algo. Preciso que seja completamente diferente. Tem uma mulher que tem as bochechas enormes, um queixo assim, é monstruoso, né? A boca enorme, essa questão da boca, muita gente está fazendo. Nada contra cada um mexer no que queira mexer, mas é um grande vazio. É um grande vazio que se apresenta aqui, dentre outras questões também, né? Porque cada ser humano é um universo. Mas é uma fragilidade estrutural gigantesca, né? Eu preciso ser algo fantasístico, algo da fantasia, que eu preciso alcançar isso para poder ter um lugar. E não tem mais um lugar em si. Eu vi até uma foto no Instagram da Sandy e da Graciane Barbosa, apenas o rosto, né? Mesma idade, duas formas diferentes de conduzir o passar do tempo, né? A Graciane com 1 milhão de botox, que é tudo esticado, que até o olho parece rasgado, e a Sandy é uma naturalidade, né? Nessa questão desse esvaziamento mesmo, né? O desamparo é tamanho por conta de diversas fragilidades de vínculos, que eu preciso, inclusive, de algo que me mude, que chame a atenção para ser diferente, para talvez encontrar um lugar que não encontro, né? E aí a gente vai também para aquele americano, acho que era americano, não lembro, que queria ser o Ken, e aí faz 1 milhão de cirurgias e vira o Ken, fica horrível. E aí depois, não quero mais ser o Ken, agora eu quero ser a Barbie, e aí faz um monte de cirurgia, troca sexo, e aí é a Barbie também. Ou seja, nunca se encontra, né? O desamparo é tão grande que utiliza essas defesas, esses mecanismos de defesas, para tentar diminuir o desamparo, e nunca vai diminuir, procurando desse jeito, não, né? E aí a gente vê também isso muito nas propagandas. O marketing utiliza demais o desamparo humano para, em cima dele, acabar vendendo seus produtos, né? Quem é que fica infeliz estando no shopping, comprando, saindo do shopping com um monte de sacola, né? E aí o sorriso exagerado. A experiência do excesso, que é tão comum na contemporaneidade, né? O meu vazio que eu preencho, que eu vou tapar com um monte de outras coisas. Já que eu não me vinculo, eu vou usar objetos, né? Engendrado aqui no consumismo, aceleração da vida, ampliação dos espaços. Então, assim, vou no shopping, eu estou ruim, estou angustiada, eu tive um dia péssimo, eu briguei com o namorado, eu sei lá, e aí eu vou no shopping, eu compro e eu fico bem. Mas aí é uma dopamina falsa, né? Uma dopamina aqui que, ok, comprei, e aí
alivia a angústia, e quando chega em casa, que guarda mais um pacote lá, e a angústia volta. Adriana. Na verdade, uma experiência pessoal, novamente. Quando eu estava triste, eu ia no supermercado, andar por todos os corredores. Eu pegava um carrinho, aí às vezes nem comprava nada. E com o tempo foi que eu fui percebendo que todas as vezes que eu estava triste, eu ia para o supermercado. E também, quando eu estava, assim, extremamente triste, eu vendia minhas coisas. Teve uma situação que eu coloquei um carro para vender, e aí quiseram dar o que eu pedi. Nunca imaginei. Aí eu tive que cancelar a venda. Não, não, não. Era só porque eu estava triste. Só que não preenchia, né? Era um período ali que, mesmo que eu tivesse vendido ou comprado coisas e mais coisas no supermercado, não ia passar o que eu estava sentindo, né? Era só uma ilusão que eu tinha transferido, assim, para a prática, né? E é interessante a questão do ir e não pegar nada, o carrinho vazio, né? Você pode levar isso para a sua terapia, você que já não levou também. Opa, peraí que eu fiz agora, fiz besteira. Ele fala do transbordamento funcional, né, a carga de energia, ou seja, a nossa energia é essa energia pulsional, né? Nós temos pulsões. Levi, por favor, baixa o volume, tá? Então, assim, quando não temos para onde direcionar essa energia, ela transborda, a gente precisa descarregar, né? E aí, quando não tenho vínculos, quando tenho esse vazio, para onde ela transborda? Né? Ela tem essa necessidade de evacuar. E aí, transborda para o campo social, para fora, ou para a soma, para dentro, ou seja, para somatizar, para criar ali sintomas, né? Então, assim, nós precisamos descarregar essa energia. E o desamparo traz traz todas essas questões, traz todos esses elementos, né? E aí a gente utiliza mecanismos compensatórios, compulsão a malhar, hoje é muito característico nos jovens, os jovens vão para a academia e se rasgam de fazer exercícios, e aí tomam bomba, então, assim, para onde se dirige essa energia pulsional, né? Para onde se dirige, já que a fragilidade desses elementos que amenizam o desamparo, eu não tenho ali onde amenizar, e aí vem a compulsão por bebida, a compulsão por compras, a compulsão por diversas coisas, e muitas vezes a compulsão alimentar também, né? Quando eu quero preencher o vazio, ou na anorexia, que é o contrário, né? Eu me fecho totalmente porque eu não aceito, mas aí já são outras questões também. Aqui fala das redes sociais, né, que cria-se ali uma rede de continência afetiva simbolizante, ou seja, eu estou na rede para tentar, com essa quantidade de amigos, eu sentir alguma sensação de amparo, porque tem um monte de gente para dividir as minhas angústias, e é muito característico dos adolescentes, né, de formar os seus grupinhos, de ter essas trocas de experiências, que ainda são também esvaziadas, que hoje é muito esvaziado, né? O desamparo inicial dos seres humanos é a fonte primordial de todos os motivos morais, e aí vem o desamparo na estrutura, né? Esse desamparo estrutural. Deixa eu pular aqui, porque o horário também já está estendendo demais, e a gente vai, até porque vai voltando aqui as questões que meio que a gente já falou também. Mas a gente chega aqui, cadê? É nesse ou no outro? O mundo atual pode parecer, nesse início de outro século, também tomado por mudanças que estariam colocando a humanidade à beira de um grande abismo. Via de regra, diante de tais diagnósticos pessimistas, surgem fantasias de retorno, de recuperação, de um paraíso perdido,
como se o passado tivesse sido assim glorioso, né? A questão do saudosismo. Mas aí, no final aqui, o texto vem justamente falar na questão tanto aquela forma mais opressiva de se ter os vínculos, de se ter essas instituições, quanto essa forma mais suavizada, mais fluida, mais aberta, ambos trazem o desamparo, porque, como já comentamos, eu não lembro quem falou aqui, hoje vivenciamos os nossos pais, por exemplo, muito adoecidos, né? Eu quero falar, quer dizer, as pessoas dessa época, bastante adoecidas por causa também dessa opressão, né? E a juventude também. Então, assim, o texto vem dizer, é desafiador, né? Tanto as forças conservadoras, né, quanto também essas alternativas de abertura, ambas criam desamparo, né? E talvez seja um equilíbrio ali que ajude a passar sem tanta angústia, que foi, inclusive, que a Cristiane trouxe no exemplo que a gente comentou. Talvez o que esteja precisando, de certa forma, seja um equilíbrio, mas aí é que está, né? O ser humano ele é tão... Temos a questão das pulsões, mas o ser humano não tem como se manter no equilíbrio, né? A gente está sempre na corda bamba, a gente está o tempo todo, o ser humano está o tempo todo nessa corda bamba, né? O que para você é excelente, para mim não é, ok, isso é individual, mas ambas as questões trazem um certo desamparo, né? Então, assim, o desafio é frear as forças conservadoras regressivas e a compulsão à repetição, para se poder pensar e explorar alternativas de superação de dilemas que ainda insistem em se apresentar nas buscas de possibilidade de expansão e proliferação de vidas capazes de conciliar as investidas do homem rumo ao futuro com o fortalecimento dos laços. Mas aí a gente chega ao ponto, né? Fortalecimento dos laços e conexões sociais, que hoje estão bastante fragilizadas, mas que é um ponto ali que, de certa forma, sustenta, né? Enquanto era conservador e tinha aquela proximidade por exigência, né? E hoje acaba tendo esse afastamento por individualismo. Acho que o ponto seria fortalecer esses laços e as conexões reais, né? E o que é bastante difícil, principalmente com o andar da carruagem em que nós estamos seguindo, né? Bem, esses foram os meus apontamentos. Se vocês tiverem mais alguma coisa para trazer, podem ficar à vontade de fazer as slides aqui para você eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é Freud que fala que, tipo, se a gente ama, a gente adoece. Se a gente não ama, a gente adoece também, né? Mesmo que a gente dê toda a atenção para os nossos filhos e tal, não vai evitar de ter traumas, de ter algum problema, alguma coisa assim, né? E justamente fortalecer esse vínculo para que ele saiba lidar, né, melhor com essas questões. É verdade. Por isso que o fortalecimento das relações sociais e das instituições, né? Deu para entender a conclusão, assim, bem interessante. Eu acho que... Desculpa, Marcelo. Pode, Camila, sim, por favor. Uma outra questão importante, né, que o texto aponta, né, de certa maneira, né, relacionada a essa questão das conexões, é que as soluções, elas não podem ser individuais, né? Ele vem criticando o tempo inteiro. E aí, na verdade, tem a ver, né, obviamente não é um texto de sociologia, né, nem de formação política, né, mas, evidentemente, tem a ver com o modelo que a gente vive, né, capitalista, neoliberal, né, que reforça e que tem se intensificado, né, com soluções individuais. Aí, pensando aí aquilo que eu falava, né, nas catástrofes aí que a gente já está vivenciando, né, as pessoas cada vez mais buscando, eu tenho
o meu, né? O meu dinheiro, para fortalecer aqui meu núcleo familiar. E as soluções não são individuais, porque quando lida com questões de queimada, por exemplo, ou das enchentes que aconteceram, né, no Rio Grande do Sul, é todo mundo, né? Obviamente, quem tem dinheiro sempre, né, está numa situação mais privilegiada, mas afeta todo mundo, é o ar que a gente respira, né? Então, temos que encontrar soluções coletivas, né, sobre essa questão das famílias, né, e aí é um tema que me atravessa muito, que é essa questão da maternidade, né, depois que eu virei mãe, aos 40 anos, minha filha tem 5, de pensar exatamente isso, né, então, encontrar, né, eu não tenho também, assim, uma constituição familiar, principalmente depois que a minha mãe morreu, de ter uma família estendida, né? Então, eu não tenho ajuda. Na minha rede de apoio é a minha rede de apoio que eu pago, e no máximo, né, a minha sogra que dá um apoio ali ou para acolá, né? Então, é solução individual, mas o que poderia ser uma solução para isso, né? Estar junto com outras mães, né? Então, eu tenho tentado fazer isso, né? Então, encontrar soluções de piquenique, então, vamos tirar a menina aqui da televisão, da internet, não consigo sozinha, mas leva 5 meninos, né, com 5 mães, e a gente consegue fazer isso de maneira coletiva, porque se for individual, né, a gente perde esses enfrentamentos, né? Excelente, excelente, Camila. Exatamente. Shirley falou, as famílias estão cada vez mais individualistas. Sim, é o mundo, né? A contemporaneidade. Tudo isso fomenta todas essas questões. Mas sim, acho que o texto vem dizer o enfraquecimento das instituições foi um dos elementos que começou a ocasionar, né, esse grande boom, desse desamparo, mas aí o ponto está no fortalecimento, talvez, ali, do ser humano, né, dessas conexões humanas, dessa proximidade, não na rigidez, na solidez em que eram essas instituições, mas com toda essa fluidez que temos, mas que essas conexões elas sejam reais, elas realmente acabem nos colocando frente a frente como humanos e observando isso, né? Tirando desse mundinho fechado que a gente desse universo fechado que somos. Né? Mais alguém gostaria de comentar? Pessoal, agradeço a presença de vocês, foi muito bom, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Né? E seguimos aí, próximo mês temos mais. Boa noite a todos, até a próxima. Boa noite, até a próxima. Tchau, gente, obrigada. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, colegas. Boa Boa noite, Vera. Obrigada Boa pela noite. generosidade